Shalom a todos, tudo bem? Que as bênçãos do Criador, o Eterno, sejam sobre ti, que o Todo-Poderoso te ilumine. Hoje eu vou fazer uma pequena análise de Apocalipse, capítulo 5, versos 4. Apocalipse 5, versos 4, onde encontramos a seguinte frase, que é dita sobre os 144 mil selados. E lá vai dizer que 12 mil era de uma tribo, 12 mil era de outra, e assim por diante. 12 mil vezes 12 vai dar 144 mil. 144 mil. Algumas pessoas dizem que esse número é simbólico, representa a igreja. Né? Muitos vão dizer isso, que esse número é simbólico e representa a igreja. Outros vão dizer que esse número representa aí os últimos 144 mil que passarão pela grande tribulação, aqueles que serão selados por Deus. E esses 144 mil não precisa ser de Israel. Eu não concordo com isso e vou afirmar que os 144 mil aí são descendentes diretos de Israel. São pessoas que vêm diretamente de Israel, que têm o sangue israelita. O número 144 mil aí, dividido em 12, que vai dar 12 mil por tribo, é simbólico. O número é simbólico. Porém, a descendência, ela é literal. Ali está falando de pessoas descendentes realmente. Porque lá vai falar sobre descendência. E quando falamos sobre descendência, não podemos aplicar uma simbologia em cima da palavra descendência. Mas podemos aplicar uma simbologia, uma metáfora, em cima da numeração. Por exemplo, 12 vezes 12. Isso é simbólico. Isso está se referindo à casa de Judá e à casa de Israel que está espalhada em todo o mundo. Em todo o planeta Terra, o povo de Israel se espalhou de tal forma que é impossível contar e de tal forma que hoje você não tem como dizer quem é quem e de onde vieram. Né? Eu quero cumprimentar aqui com Shalom a irmã Hannah, a irmã Hannah, o irmão David Vicente, o irmão Flávio Araújo. Que as bênçãos do Eterno sejam sobre vocês, que o Criador ilumine e fortaleça a vida de cada um. Então, veja, quando nós analisamos aí o livro de Apocalipse, e eu quero salientar aqui que eu estou comentando o livro de Apocalipse, estou fazendo comentários, comecei o comentário ontem, e já estou no capítulo 8, ali no rodapé, fazendo comentários de todo o livro de Apocalipse. Estou no capítulo 8, eu pretendo para daqui 2, 3 semanas terminar o comentário desse livro. Estou utilizando para isso vários livros para fazer comentários, livros já conhecidos, estou utilizando o material em grego e também comentaristas cristãos para poder analisar os comentários deles, né? O que eles comentaram, se bate com os comentários nossos e assim por diante. Shalom também, a irmã Cássia Lopes. Que o Eterno te abençoe. Então vejam só. Algumas pessoas, vou repetir aqui, acreditam que o número 144 mil é simbólico. Outras pessoas acreditam que este número é literal. Eu acredito que seja simbólico. A numeração é simbólica. 144 mil é simbólico. A numeração. Ok? Porque essa numeração ela é dividida em 12. 12 vezes 12. Isso para poder representar as 12 tribos de Israel. Agora, eu acredito que a descendência é literal. Ali está falando de representantes das 12 tribos que foram perdidas em toda a terra. Pessoas que se expandiram, fizeram uma grande dispensação, e elas se encontram na África, Ásia, a Europa, o continente americano, ou seja, você vai encontrar descendentes de Israel em todos os lugares do mundo. Pretos, branco, amarelo, de todas as raças, cores, você vai encontrar pessoas descendentes de Israel. E a descendência, e aqui eu quero salientar um ponto aqui interessante, porque os rabinos vão dizer que a descendência se dá pela mulher, e é uma coisa muito errada, porque a palavra zera indica, em sua raiz, vai indicar a ideia do espermatozoide. Então, a mulher não libera espermatozoide, a não ser o homem. É lógico que a descendência aí se dá pelo homem. Quando você vai pegar toda
numerologia, ou desculpa, a genealogia dentro das Sagradas Escrituras, sempre é o homem. Fulano de tal, viveu tantos anos, conheceu fulana e gerou fulano. E aí sempre é pelo homem a geração. E a descendência é passada pelo homem. Observe que o Eterno falou para Abraão que a descendência dele seria incontável. E a descendência dele seria incontável não só incluindo Sara, mas também incluindo Agar. Porque também sobre Agar, a descendência de Abraão, lá no Oriente Médio, os árabes, né, propriamente dito, os árabes são descendentes, da sua grande maioria, do pai Abraão, do pai Abraham Avinu. Né? Abraham Avinu. Então, o que você tem ali? Você tem a descendência passada pelo homem, e não por meio da mulher. Hoje os rabinos vão dizer que é por meio da mulher, e tudo isso existe uma política por trás disso, uma política de dizer que nem todo mundo é judeu, nem todo mundo é israelita. Isso é proposital. Existe não só por trás disso uma pretensão política, mas uma pretensão religiosa para poder tentar segurar a quantidade de pessoas que se dizem israelitas. Pois bem, eu digo a vocês que a descendência se dá pelo homem. Olhe para Salomão. Olhe para Salomão. O que o Eterno vai dizer em relação a Salomão? Olhe para Davi. O que o Eterno vai dizer para Davi? Olha, o Eterno está falando em relação a Davi e Betseba, mas está falando a Davi, a descendência de Davi. E assim se dá. Então, quando eu chego no número de 144 mil, eu chego no número simbólico. Porque ali eu tenho 12 mil vezes 12 mil, que vai dar 144 mil. O número não é literal, é simbólico. Mas a descendência é literal. Entendeu? A descendência é literal. E ali está falando de pessoas que vieram de Israel. E eu posso estar falando para você nesse momento que tem descendência de Israel. E com essa descendência, você faz parte de Israel. Mas agora, eu quero falar sobre quem são os 144 mil e em que período de tempo eles viverão. Segundo a minha análise e os meus estudos, os 144 mil viverão um pouco antes daquela famosa mensagem de advertência ao mundo. Uma mensagem de advertência em que o mundo se afastou tanto dos princípios, das leis básicas do universo. E aí, é lógico que esse mundo já vai ter conhecimento profundo, não conhecimento profundo, desculpa, mas vai ter um conhecimento, mesmo que superficial, da Torá, da instrução do Eterno. E agora este mundo precisa ser advertido, uma vez que tem conhecimento. E aí você tem esses 144 mil que viverão um momento antes dessas 3 mensagens dos 3 mensageiros. Algumas bíblias, algumas, não, quase todas, vão dizer anjos. E aqui eu quero até parar por aqui e fazer uma menção sobre anjos. Por que eu não cito anjos? Por que eu cito mensageiros? Porque quando você fala anjos, logo a mente da pessoa tenta imaginar asas, um ser híbrido, metade homem, metade animal, metade homem, metade ganso, né? E que sai voando por aí, como se ele tivesse a necessidade de voar. Eu me refiro a mensageiros, e eu acredito que existem mensageiros espirituais, e esses mensageiros espirituais podem se transportar de um lugar para o outro, e isso está escrito nas Sagradas Escrituras. O que eu vou falar aqui é motivo de risada para uns, mas para outros é motivo de mistério e conhecimento. Mas os anjos, melhor dizendo, os mensageiros espirituais, eles podem mudar, eles podem sair de um lugar para o outro de uma forma quântica, de uma forma extrafísica. E aí eu chamo de física quântica. Em nossa linguagem humana, aquilo que nós podemos descrever nos tempos atuais. Não sei se vocês já ouviram falar sobre entrelaçamento quântico. É quando o mesmo objeto que está, vamos supor, aqui no Brasil, ele pode estar ao mesmo tempo em outros lugares. Isso é entrelaçamento quântico. Né? O que eu posso dizer para vocês em toda essa parte de anjos, e aí eu volto para o conteúdo, para o assunto, é que quando lá está falando anjos, Malach, está falando sobre um mensageiro de um rei. Mensageiros de um rei. Nós sabemos que Mashiach, ele
será o rei. E esse rei reinará por um tempo chamado de reino milenar. Haverá um reino milenar neste mundo. E ele durará um tempo. Antes que esse reino milenar venha, os mensageiros do rei darão uma mensagem real, uma mensagem do reino. E essa mensagem do reino, ela será dada por 3 tipos de mensageiros, mas todos eles são da mesma fé, em 3 períodos, em 3 tempos, mas tudo isso avisando a chegada do rei. O profeta Ravi, mestre Yeshua, vai nos dar algumas profecias em relação a isso, quando ele fala sobre a parábola das bodas, e ele vai falar também sobre outras parábolas, em que, das 10 virgens, por exemplo, em que um mensageiro anunciava a chegada do rei. Os 144 mil farão parte dessa mensagem. Serão mensageiros. E eles anunciarão a mensagem que trará advertência ao mundo. E eu não vou falar disso agora, porque isso está lá no livro de Revelação, o Apocalipse, Guiliana, como muitos preferem chamar, no capítulo 14. Lá você vai encontrar uma menção das 3 mensagens dos mensageiros. Eu já falei com muita abundância sobre esse assunto. Existe um material vasto que eu publiquei, tanto no site quanto no YouTube, em relação às 3 mensagens, o conteúdo dessas 3 mensagens. Mas como eu quero ficar apenas nos 144 mil, ou seja, nesses descendentes de Israel, que existe um fato importante sobre eles, a grande maioria desses descendentes serão conquistados pela mensagem de Yeshua. Então, esses remanescentes, esses que irão surgir, eles terão Givanildo Santos. Um abraço, primo. Que Deus te abençoe. Perlinda Reginaldo Borges. Que o Eterno te abençoe. Flávio Henrique. Que o Eterno te abençoe. Então, essas três mensagens, elas serão dadas por esse grupo de pessoas que, simbolicamente, representado pelo número 144 mil, serão descendentes de Israel. E agora eu quero chamar a atenção aqui para a seguinte questão. Neste momento, nesse exato momento, eu posso estar falando para você que é descendente de Israel, tem descendência não só espiritual, né? Ou seja, descendeu espiritualmente, mas também descende fisicamente, geneticamente de Israel. E aqui eu não quero citar judeu ou judaísmo, não quero citar isso. Eu quero citar que você é descendente de Israel. E ser descendente de Israel quer dizer que você cumpre os mandamentos, você cumpre as Sagradas Escrituras. Eu quero dizer a você que você deve se preparar para essa grande mensagem que está por vir. Nós já temos essa mensagem, a mensagem já está preparada, mas tudo está a caminho dessa advertência ao mundo. Eu não posso dizer em quanto tempo ela se dará, em quanto tempo o mundo será advertido. Mas sei que tudo está se preparando, tudo está em preparação para que ela ocorra. Né? Eu me preocupo muito com as palavras quando eu vou falar alguma coisa, para que eu não possa aqui dizer nada que possa servir de escândalo para alguém ou que comprometa o foco da mensagem. Então, eu quero advertir a todos vocês que estão me ouvindo neste momento. Preparem-se para serem porta-voz dessa grande mensagem. Preparem-se. É importante que nós, como povo do Eterno, aqueles que guardam os mandamentos do Criador, de Elohim, e têm o testemunho de Yeshua, conhecido como Jesus para muitas pessoas. E até, se você é cristão e está me ouvindo, convido a você a assistir uma série de estudos que eu tenho sobre os ensinamentos, os 40 ensinamentos de Yeshua, Jesus, para que você possa compreender. Você que é cristão, eu vou falar uma linguagem que você compreende, Jesus. Se você quer aprender os 40 ensinamentos de Jesus, eu quero convidar você a assistir essa série. E estamos no 14º ensinamento. Daqui uns 3, 4 meses eu vou continuar essa série novamente, porque eu dei um pausa para poder fazer outros estudos. Bom, eu quero concluir a minha fala nesse pequeno vídeo
dizendo o seguinte, eu estou comentando aqui o livro de Apocalipse, fazendo aqui o rodapé e os comentários, e assim que eu terminar, eu vou disponibilizar para os irmãos o comentário do livro de Apocalipse, para que vocês possam ter em sua casa, pelo menos em PDF, né, o comentário do livro de Apocalipse, segundo a visão israelita, não segundo a visão cristã, com todo o respeito que eu tenho aos cristãos. São pessoas, na grande maioria, maravilhosas, pessoas que eu tenho uma estima muito alta, né, amigos, parentes cristãos, e são pessoas que eu não posso falar mal. Né? Eu discordo da crença, mas não luto contra a pessoa, porque são pessoas maravilhosas. Mas se você é uma pessoa, mesmo cristã, que queira aprender a verdade, então se junte a nós, vamos estudar a Sagrada Escritura juntos, vamos juntos aprender do Eterno. Eu quero me despedir de você, agradecendo pela audiência, agradecendo por estar aí. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe com seu irmão, com seu primo, com seus parentes, com seus amigos. Vamos divulgar a verdade. E eu faço o resumo dizendo o seguinte, os 144 mil são descendentes reais de Israel, são israelitas. Não são pessoas sem a descendência de Israel. Mas aí as pessoas podem perguntar, e o povo que não é israelita? O versículo abaixo vai falar, logo depois, da grande multidão. Vai falar da grande multidão. A grande multidão, está aqui, ela estava na presença do Cordeiro. No capítulo 7, versos 9, vai dizer que essa grande multidão estava na presença do Cordeiro. Essa grande multidão são pessoas não israelitas que se achegaram à fé, mas que não têm descendência de Israel, mas estão em pé de igualdade perante o Eterno. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão na presença. E quando diz na presença do Cordeiro, significa que essas pessoas acreditaram na mensagem de Yeshua. Acreditaram na mensagem daquele que foi um corban, daquele que foi alguém que, através do seu mártiro, ele pôde alcançar muitas pessoas. E essas pessoas que foram alcançadas por Yeshua, Jesus, essas pessoas que conheceram a verdadeira mensagem, não a mensagem trinitariana ou a mensagem unicista, essas pessoas se aproximaram do povo de Israel e, nos últimos dias, todas as nações, tribos e línguas tornarão um só povo perante o Criador, não havendo distinção ou diferença se você é de Israel ou se você não é, todos serão reconhecidos. Por quê? Se você pegar o livro de Apocalipse, você verá que todos receberão o selo do Deus Altíssimo, do Criador. E esse selo não tem uma distinção. Ah, esse é judeu, esse é de primeira linha, esse foi cristão, né? Esse é de segunda linha. Não existe isso. Todos serão conhecidos como povo de Deus, independentemente de sua raça, cor, tribo ou língua. Né? Agora, o fato é que os descendentes de Israel terão um papel fundamental neste mundo. Fundamental e principalmente nas profecias que hão de acontecer. Eles terão um papel importante e principalmente os israelitas, os descendentes de Israel, que têm a mensagem do Rabi Yeshua. Eles, sim, serão responsáveis pela mesma mensagem pregada lá pelos 3 jovens que foram jogados na fornalha de fogo pelo rei Nabucodonosor. Então, esses 3 jovens que foram jogados deram 3 mensagens, e essas 3 mensagens também serão dadas nos últimos dias para a Grande Babilônia, né? No qual iremos dizer caiu a Grande Babilônia, no qual também está descrito lá no livro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 28. E no capítulo 28, o profeta Isaías vai descrever sobre a Grande Babilônia. Sai dela, povo meu, cai fora, porque é um lugar de imundícias e de prostituição espiritual. Eu vou, nos próximos vídeos, falar mais sobre o livro de Apocalipse, segundo uma visão israelita. Toda vez que eu fizer um comentário aqui, eu vou comentando e gravando um novo vídeo aqui no Facebook. Shalom, que o Eterno te abençoe. Não vou falar muito porque eu estou gripado. Não sei se essa gripe... Bom, ela não foi muito forte porque não me deixou muito cansado e não me deixou com muitas dores de cabeça. E nem com náuseas. Mas a minha voz ficou um pouco rouca e também fiquei um pouco sem ar, né, sem fôlego. Então isso é devido à tentativa de ficar com a gripe pesada do vírus me derrubar. Faz 6 anos que eu não fico gripado, 6 anos. Né? E por ir nos hospitais, em vários lugares, acabei ficando gripado. Shalom, que o Eterno abençoe todos vocês e até nosso próximo vídeo, se o Criador permitir.
Eu amei a sua presença. Gostei de ter você comigo hoje. E você? Hã? O que achou? Então espere aí. Eu vou continuar comentando. À noite, talvez eu volte com mais um comentário de Apocalipse, ou talvez amanhã com mais um comentário de Apocalipse. Toda vez que eu for comentando, eu venho aqui, vou fazendo um comentário. Toda vez que eu comentar no livro, eu volto aqui e comento no vídeo, para que você possa acompanhar. Depois que estiver pronto, eu vou disponibilizar para você o comentário do livro do Apocalipse, que com certeza vai ser uma bênção na sua vida. Shalom.